Aleluia, louvado seja Deus. Amém, queridos, boa tarde, né? Que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, te agradecemos pela tua presença nesse lugar, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é bendito, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, ó Deus, venha mover, ó Deus, sobre os corações, que o Senhor possa, ó Deus, operar o Teu querer e a Tua vontade através das nossas vidas, Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, melhores do que aqui chegamos, Pai. E que tudo seja para a Tua honra, Deus, e seja para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. Lucas capítulo de número 15, versículo, vamos ler a partir do versículo de número 11. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. A palavra de Deus, ela vai descrever, inicia-se com um diálogo onde Jesus está falando com fariseus e publicanos, e os fariseus e os publicanos, eles estão indagando o Senhor a respeito de ele estar reunido com os pecadores. E o que eu gosto em Jesus é que Jesus, ele é simples e ele consegue da melhor forma transmitir a essência da palavra de Deus. Ele consegue, na sua simplicidade e muitas vezes através da parábola, levar a mensagem exata para os corações, para que haja uma compreensão de todos aqueles que a escutam. E Jesus, então, ele vai contar 3 parábolas. Ele conta uma parábola da ovelha perdida, depois ele conta uma outra parábola sobre a moeda perdida, a dracma perdida, e aí no final ele conta uma última parábola, que é a parábola do filho perdido, também conhecida como a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, ela era uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho, porque ela tem toda uma história e ela tem toda uma conclusão desde o seu início até o seu fim. Ela fala muito mais além do que apenas alguém que gastou o que tinha e depois retornou à casa do Pai, mas ela fala também de um plano de salvação, fala de alguém de uma humanidade, fala de uma nação que havia se perdido e que Cristo Jesus veio através da sua vida trazer a oportunidade da salvação mediante Cristo Jesus. Vamos ler a terceira parábola no versículo de número 11. A Bíblia diz assim: Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Amém, queridos? E eu quero parar um pouquinho aqui, porque a parábola do filho pródigo, ela faz menção a um jovem que vivia na casa do pai, que tinha umas coisas do pai, que vivia à mercê e vivia debaixo da cobertura do seu pai. E na casa do seu pai ele tinha tudo, e o seu pai era um homem de muitas posses, diz a parábola. Mas o fato é que um belo dia ele decide pegar a parte que ele tinha da herança. E o interessante dessa parte, dessa questão da herança, é que a herança, ela só era repassada para alguém quando essa pessoa morre. Quando se morre, então se passava-se a herança. Mas o fato é que o filho pródigo pede essa herança ao pai, antes mesmo do pai morrer.
E a palavra fala que o pai, então, mesmo assim, pega toda a parte da herança que seria destinada ao filho e entrega a ele. E então ele sai, a Bíblia diz que ele vai gastar tudo dissolutamente. Ele vai gastar tudo sem sabedoria, sem entendimento. Ele vai atrás de prazeres, vai atrás de desejos. Ele vai atrás de tudo aquilo que possa satisfazer algo que de repente ele não estava compreendendo que tinha dentro de casa. E até aí o texto vai seguindo. Só que o interessante é que a palavra fala que o dinheiro dele foi acabando, e conforme foi acabando o dinheiro, foi ficando mais estreito, e no final ele se vê numa necessidade de se alimentar. E nessa necessidade de se alimentar, então, ele vai atrás de alguém que libere um sustento sobre a vida dele. Alguém que lhe dê comida, ou alguém que lhe dê um auxílio. E a parábola conta que o único lugar que ele conseguiu ter um auxílio foi dando de comer aos porcos. E o interessante é que a palavra de Deus, ela fala que não só dar de comer aos porcos, mas ele também deseja comer a comida que aqueles porcos estavam comendo. E eu parei aqui porque esse é o ponto onde nós podemos dizer que foi o fundo do poço daquele filho pródigo. Foi o fundo do poço. A partir dali ele toma uma nova decisão, uma postura, e começa a fazer um caminho de volta à casa do pai. Mas o fato é que eu queria perguntar para você nessa tarde: qual tem sido o teu fundo do poço? Qual seria o teu fundo do poço? Qual seria o teu limite? Ou qual tem sido o teu limite? O que precisa acontecer? Ou o que mais você precisa viver para você olhar para dentro de si e dizer: nossa, eu cheguei no fundo do poço. Olha, eu estou no limite. Olha, não dá mais. A Bíblia, ela vai dizer que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E a minha pergunta é para cada um de nós nessa tarde: qual é o fundo do teu abismo? Qual é o limite do teu abismo? Quantos degraus a mais nós temos que descer para que nós venhamos verdadeiramente compreender que nós temos um Pai que nos ama, que nos quer, que tem planos bons para nós, planos de dar a nós esperança e planos de dar a nós um futuro. O que mais precisa acontecer? Se vira para essa pessoa que está ao seu lado, diga: o que mais precisa acontecer, irmão? Sabe, queridos, o que mais? Eu lembro de uma vez de um testemunho de um pastor, e quando a gente é jovem, eu sou jovem ainda, né, meu amor? Mas eu já estou meio jovem, mas eu coloquei a minha jaqueta, né? Para a honra e para a glória do nosso Deus, né? Eu coloquei minha jaqueta, ele olhou para mim, deu umas risadas, né? Eu disse: que foi? Ainda bem que a irmã Vilaza estava lá, né, irmã Vilaza? A irmã Vilaza olhou e disse: pastor, eu estava vendo o seu vídeo lá na internet, e eu estava olhando e digo: meu Deus, o que é aquilo naquela roupa daquele homem? Glória a Deus. Mas eu sou jovem ainda, amém? Glória a Deus. Vou participar da rede jovem, né? Sedentes, né? Uhul. Sábado aí vai bombar, viu? Glória a Deus. O fato é que o filho pródigo, ele... eu vi o testemunho desse pastor, e esse pastor, ele falava das suas dificuldades. E quando eu era mais jovem, eu lembro que o meu prazer era encontrar aqueles testemunhos dos caras mais punk que tinha, irmão Luiz. Meu negócio era pegar os testemunhos daquele cara, tinha um tal Dunguina, tinha um negócio assim meio, aqueles caras que era não sei o que, era o macumbeiro mais macumbeiro da história, o
o assassino, mais assassino do mundo. E aí depois aceitou Jesus. E aí eu lembro que eu ia nas locadoras alugar lá, porque esse aqui é o testemunho. Rapaz, você não sabe o que é um testemunho forte não. Eu vou te mostrar um testemunho forte. O cara era isso, era aquilo, era aquilo, era aquilo, era aquilo, era aquilo. E aí depois escutando esse pastor, né, que passou por várias dificuldades, foi abusado e por aí vai, uma série de coisas, vários envolvimentos, coisas terríveis. No final do testemunho dele, ele olha assim, diz assim, olha, e muitos olham para mim e dizem assim, olha, esse é um bom testemunho, né? Esse é um ótimo testemunho. E na verdade ele dizia assim, que na verdade o grande testemunho não é sobre aquele que era alcoólatra, aquele que era viciado e largou o vício, mas o grande testemunho era daquele que nasceu e se criou num lar cristão e nunca Satanás meteu a mão. Amém, queridos? E isso vira chaves dentro de nós, porque esse é o maior testemunho. Mas tudo parte de um princípio onde nós precisamos saber qual é esse fundo do poço. E eu quero e creio que nós vamos chegar no nível onde os nossos pecados vão ser apenas pecados acidentais. Apenas pecados acidentais. Porque a palavra ela condena os pecados premeditados. Ela condena aquele homem que maquina ali para pecar. Mas que os nossos pecados sejam todos acidentais. E isso é interessante porque a palavra de Deus, ela vai no livro de Apocalipse, o anjo, a palavra de Deus, ela está falando às igrejas, e uma das igrejas é a igreja de Éfeso, e a mensagem ela se ecoa não apenas para a igreja, não apenas para o líder, mas se ecoa até os dias de hoje para cada um de nós. E a mensagem era o seguinte, disse, olha, vocês são uma igreja legal, vocês são uma igreja que fazem muitos prodígios, nós vemos a perseverança de vocês, nós vemos as movimentações de vocês, mas o que pesa sobre vocês é que vocês esqueceram o primeiro amor. Oh, Deus poderoso. Sabe, queridos, qual é o fundo de poço, Senhor? Qual é o fundo do poço? Para nós chegarmos nesse fundo do poço, nós só conseguimos chegar nele se nós esquecermos o primeiro amor. Porque no amor, queridos, não existe um abismo chamando outro abismo. No amor, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor são sendo derramadas sobre nós. No plano original do Senhor, não existe você mergulhar em um abismo, não existe você mergulhar ao fundo do poço igual o filho pródigo. Não. O que existe é o Senhor nos aperfeiçoando para uma boa obra maior. Logo, esse fundo do poço somos nós que muitas vezes vamos caminhando, e a palavra de Deus diz que há caminhos que para os homens parecem bons, mas o seu final conduz à perdição. Há caminhos que para os homens parecem bons, mas o seu final conduz à morte. Essa mensagem não é aquelas mensagens que nós saímos dando glória a Deus e aleluia e o Espírito Santo, né? Não, essa é uma mensagem que ela choca, nos impacta, porque o Senhor quer de nós mudança. Se vira para esse irmão que está do seu lado, diga, deixe ser mudado pelo Senhor, irmão. O que Jesus estava fazendo aqui, queridos, era dando uma direta para aqueles filisteus, aliás, fariseus e publicanos. Estava mandando uma mensagem direta para ele, diz assim, olha, vocês andam aí, como a própria palavra de Deus diz, né? Que o coração de vocês o louvam de lábios, mas o coração de vocês está distante. O que Jesus estava querendo dizer, disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
se vocês não tomarem uma posição, se vocês não tomarem uma decisão, olha, vocês vão cair em um abismo chamando outro abismo, em um erro após o outro erro. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas vai dizer também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Então, faça essa meditação. Qual o seu fundo de poço? No versículo 17 diz assim: caindo-se em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Amém, queridos? Uma das coisas que nós percebemos é que no fundo do poço nós fazemos as nossas reflexões, né? Ele olha e diz assim: olha, quantos empregados do meu pai têm o seu alimento, têm o seu banquete, e eu aqui morrendo de fome. Ele faz uma reflexão. O que Deus quer de nós nessa tarde, que nós viemos fazer uma reflexão do estilo de vida que vivemos, das coisas que fazemos. Eu acho lindo uma canção que diz: me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me o quê? Me comprar. Mas eu não quero o que vem de lá, eu quero a glória de Deus. É preciso que nós venhamos fazer essas reflexões. Aleluias, louvado seja Deus. Salmo 51, do 16 ao 17, diz assim a palavra de Deus: não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que lhe agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que o Senhor quer de nós? Um coração aquebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Sabe, queridos, porque quando nós estamos com o nosso coração aquebrantado e contrito, automaticamente nós reconhecemos aonde nós estamos e nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. E nós somos humildemente capazes de fazer uma autoanálise e de olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, me ajude a melhorar, me ajude a sair de onde eu estou, me ajude a me libertar, me ajude a perdoar. Senhor, me ajude a ser constante. Senhor, me ajude, eu preciso do Senhor, me ajude todos os dias. Amém, queridos? Quantos estão entendendo aí? Diga graças a Deus. Aleluias. No versículo 18, né? A Bíblia vai dizer assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Sabe o que é isso? Uma tomada de decisão. Sabe o que é isso? Um posicionamento. Um posicionamento. O Senhor é aquele que está todo o tempo colocando para nós. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Ele não arromba a porta, mas Ele quer de nós um posicionamento. A Bíblia diz que aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele ceará comigo, diz a palavra de Deus. Mas a decisão de abrir a porta é sempre de quem, irmãos? É sempre nossa. Oh, Pai, ajuda-nos, Deus, a abrir a porta do nosso coração todos os dias e para todas as áreas das nossas vidas. Você pode olhar para esses olhos do seu irmão bonito aí, você vai dizer para ele assim: você está disposto a abrir a porta do seu coração? Diga: de todas as áreas da sua vida,
para o Senhor. Amém, queridos? É uma decisão. Abrir a porta do coração faz de nós lançarmos por terra todo e qualquer orgulho. Faz-nos de nós pegar os nossos achismos, pegar tudo aquilo que nós achamos válido e dizer assim: Senhor, na grande verdade, eu sozinho não consegui levar isso a lugar nenhum. E no final da história deu tudo errado. E se não deu mais, é pelas tuas misericórdias. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Pai. Eu estou voltando. Eu estou voltando para os braços do Pai. Os textos seguem dizendo que o filho pródigo chega próximo do pai, e a palavra fala que o pai o avista, porque o pai sempre está à nossa espera. O pai sempre está à nossa espera. O interessante, queridos, é que a gente sempre fala, e é costumeiro muitas vezes a gente dizer sobre essa volta do filho para casa, e nós fazemos muita associação a essa casa do pai como se fosse apenas o templo físico, né? Mas na grande verdade, a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor habita em nós. Então, na grande verdade, o Senhor, Ele nunca esteve longe de nós. Na grande verdade, Ele sempre esteve com os braços abertos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, ao clamor do seu povo. Na grande verdade, o cair em si e voltar é dizer assim: Pai, agora eu quero construir um novo tipo de relacionamento contigo, que eu mesmo deixei passar, eu deixei morrer, eu deixei escapar há tempos atrás. Eu acho linda aquela canção que diz: eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser eu vou construir, cante comigo. Eu vou construir minha vida em ti, minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser aleluias. O salmista já dizia no Salmo 139: para onde eu irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, e se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. O Senhor está em todos os lugares. E o que o Senhor quer de nós? Um posicionamento de retornarmos. Retornar aonde, pastor? Retornar ao primeiro amor. No primeiro amor é como uma fogueira que se acende, onde nós ansiamos e desejamos estar com o Senhor todos os dias das nossas vidas. Mas essa fogueira, ela precisa estar todo o tempo queimando, estar todo o tempo sendo alimentada com lenhas, com a palavra de Deus, com oração, com jejum, com comunhão, com pessoas falando das coisas de Deus, dos planos de Deus. E se isso não acontece, a chama vai apagando, a fogueira vai diminuindo, até chegar a um ponto que ela começa a dar os seus últimos sinais de fogo. Ocorre muitas vezes o distanciamento,
Mas Deus é tão maravilhoso e tão poderoso que em momentos como esse Ele vai nos atraindo, né? Porque eu não creio que nós saímos dos nossos lares apenas porque nós acordamos e decidimos que hoje viríamos a um culto. Eu creio que Deus é aquele que trabalha e tem um controle sobre todas as coisas, e aquele que é capaz suficientemente de colocar um sentimento no teu coração que te desperte em algo para você vir a um lugar como esse, para Ele te mandar uma resposta ao teu coração, para te dizer: ei filho, ei filha, eu quero de você um novo posicionamento. Nós precisamos voltar ao início de tudo e encontrar-nos com o Senhor. Nós queremos voltar ao primeiro amor e deixar queimar essa chama dentro de nós. E eu acho linda aquela canção que diz que eu trouxe a lenha para queimar. Eu trouxe a lenha no altar. Aleluias, Pai. Eu que dei a nota errada aqui, irmão. Fica tranquilo aí, Luiz. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos finalizar. Tomada de decisão. Deus sempre nos espera. O interessante é agora no versículo de número 21, onde a palavra de Deus diz assim. Versículo 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. Segui-o, levantou-se e foi para seu pai. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçadas em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Porque o Pai, Ele não nos trata como pecadores, mas o Pai nos trata como filhos. Se vira para esse irmão, diga: o Pai não te trata como um pecador, diga: o Pai te trata como filho. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele abomina o pecado, mas ama os seus filhos, ama aqueles que reconhecem os seus pecados. Deus, Ele nos ama, e o que o Deus tem preparado para nós, queridos, não é um fardo pesado e insuportável que você não possa carregar, mas é ao contrário, Ele tem para você o que a Bíblia diz que é uma vida, e uma vida abundante. Não é só uma vida, é uma vida abundante. Você já pensou nisso, irmão? Se você acha que você vive uma vida legal, irmão, você não conhece Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele tem para nós uma vida, e vida abundante. Sabe o que é a vida abundante, irmãos? É você acordar de manhãzinha e muitas vezes nem ter aquela boa notícia para te alegrar, para você sair da sua cama. Mas sabe o que acontece? Quando você levanta, o Espírito Santo de Deus fala com você, e você levanta e você olha para o lado e você diz: eu não estou só. Aleluias, eu tenho alguém para estar comigo durante todo o dia. Esse é o nosso Pai. O interessante da palavra de Deus é que o pai troca as vestes do filho. O pai manda matar um novilho e dá tudo certo. Mas a palavra fala que existia outros filhos, irmã Verônica, que estavam em casa. Existia um outro filho. E a palavra fala que esse filho, ele vai indagar ao pai, porque ele diz: olha, o que está acontecendo aí, meu pai? Porque esse meu irmão pegou toda a herança dele, pegou toda a fortuna dele e gastou tudo. E agora o senhor vem, ele retorna para casa e o senhor mata para ele um cabrito. O senhor troca as sandálias dos pés deles, o senhor dá troca as vestes deles, o senhor coloca um anel de príncipe novamente nas mãos dele. Ele não merece. Ele diz para o pai, ele diz assim: olha, pai, eu estou aqui trabalhando para você todos esses anos, mas o senhor nunca matou um cabrito para mim.
Eu nunca matei um cabrito para me festejar com os meus amigos. Aquele pai olha para aquele filho e diz assim: olha, filho, você não entendeu o princípio de tudo. Esse teu filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado. E você, meu filho, sempre esteve comigo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Tudo que eu tenho já é seu. Amém, irmãos? Isso é algo importante, porque muitas vezes nós podemos bater no peito e dizer: ah, pastor, eu sou igual aquele testemunho que o senhor falou, eu nasci e me criei dentro da igreja. Mas muitas vezes você está dentro da igreja, você está querendo algo por merecimento próprio. Igual o filho que estava em casa, ele não havia compreendido, ele disse assim: olha, eu trabalhei, eu estou querendo algo, ele estava querendo reivindicar algo. Ele diz assim: olha, é inadmissível que o senhor faça isso com aquele, e comigo o senhor não mata o cabrito. E o pai está dizendo: ei filho, tudo que eu tenho já é teu. Que Deus está falando para nós nessa tarde, todas as promessas, tudo que Deus já estabeleceu sobre nós, queridos, já é nosso. E nós temos que tomar posse dessa verdade, da palavra de Deus. E o interessante é que essa parábola, ela inicia com o homem se afastando de Deus, e faz menção ao primeiro pecado de Adão, quando come o fruto proibido. E depois esse homem mergulha em seu pecado, sofre as consequências do seu pecado, até que um dia veio para pisar na cabeça da serpente e nos dar a oportunidade da salvação mais uma vez. Quem era esse? Jesus. É a decisão. E o interessante é que nesse plano de salvação do Senhor, agora todos aqueles que o receberem e os que crerem, deles o direito de serem chamados filhos de Deus. Todo mundo é filho, pastor. Não, para ser filho nós temos que crer que Ele é o nosso Pai. Porque se você nem crê que Ele é o seu Pai, como que você vai ser filho de alguém que você nem crê que é Ele? E nós precisamos confessar esse Deus com os nossos lábios, e não apenas num momento como esse, mas todos os dias das nossas vidas. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Jesus entregou a sua vida por nós, nos deu a oportunidade de vivermos essa vida abundante. É o plano de salvação da humanidade. E onde isso tudo vai terminar, pastor? Na verdade, isso não termina nunca, porque nós somos forasteiros aqui nessa terra, diz a palavra de Deus, que nós nem somos daqui e nem viemos para ficar. Mas na verdade o Senhor está preparando uma morada celestial para cada um de nós. Nós somos cidadãos dos céus. Quem é cidadão dos céus aí, diga glória a Deus. Nós somos os verdadeiros extraterrestres, irmãos, que nós nem somos daqui nem viemos para ficar. E onde isso tudo termina? Não termina, porque nós vamos viver na eternidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a obra perfeita do Criador para nós. E o que eu tenho que fazer, pastor? Me posicionar, reconhecer as minhas falhas, reconhecer as minhas transgressões. O que eu preciso fazer, pastor? Buscar incessantemente o primeiro amor, buscar incessantemente que este fogo do Espírito Santo de Deus dentro de nós não se acabe, que ele não se vá, que ele não se apague. Mas como diz a palavra de Deus, que todos os dias sejam alvas as tuas vestes, e que não falte o azeite, o óleo do Senhor sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluias, Pai.